Olá, 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 pessoal do Facebook, já estou conectada aqui com o pessoal do Instagram também. Então, essa é uma live que acontece todas as sextas-feiras, nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade. Essa live está sendo transmitida, então, pelo nosso canal do Facebook e pelo nosso canal do Instagram, ambos com o mesmo nome, Chega de Medo e Ansiedade, que inclusive está aqui estampada na nossa camiseta que nós temos usado. Bom, sou Sandra e junto com a Inês, minha parceira, nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. E nosso objetivo é que você realmente vença a ansiedade e aproveite mais a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem tido muitas perguntas, tanto no nosso direct, que é do Instagram, quanto do nosso Messenger, como nos comentários dos posts que a gente tem feito. Todos os dias a gente está com um vídeo novo na nossa página, seja aqui também pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso canal do YouTube, assim como nos textos também. E as pessoas nos perguntam, bom, a gente já sabe que um transtorno de ansiedade tem isso que se chama de cura, né? E a fobia? Fobia tem cura, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, então. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui já no nosso Facebook, está fixando os comentários, vai dizendo para nós qual a cidade, qual o estado que você está falando com a gente, está nos ouvindo, e também como está a qualidade da transmissão, tá bom? Para a gente saber se está chegando tudo ok aí para você hoje. E você que está nos assistindo no gravado, também fique à vontade para estar fazendo comentários. Os comentários podem ser dúvidas, querer saber um pouquinho mais, e depois que fim da live, a gente responde para vocês, tá? Então, esse é um chega de dúvidas, e a gente recebe as dúvidas de várias maneiras, né? Seja através do nosso site, do nosso e-mail, seja através do Instagram, do YouTube, ou mesmo do Facebook. Então, você que está nos assistindo aí de alguma dessas redes, pode ir deixando seus comentários que a gente te responde, tá bom? Então, vamos lá. Fobia tem cura? Fobia de elevador, fobia de cachorro, fobia de falar em público, fobia de palhaço, fobia de espírito, fobia de sangue. Nossa, são muitas fobias. A gente pode ter fobia de praticamente tudo que nos cerca. Podem ser pessoas, podem ser objetos, podem ser situações, podem ser situações abstratas, ou seja, tem fobias, inclusive, extremamente inusitadas, que até nós, como especialistas da ansiedade, às vezes nos pegamos alguns casos raros que até a gente fala, nossa, nunca tinha visto uma pessoa que tem, por exemplo, fobia do céu cheio de estrelas, né? Fobia de se sentar, que é exatamente o que a gente faz na maioria do tempo, né? Então, existem fobias que são bastante inusitadas. E o que a gente sabe que acontece? Quanto mais estranha nos parece aquela fobia, mais a pessoa que sente a fobia se sente envergonhada. E às vezes até é vítima de bullying, porque como é algo tão inusitado, as pessoas às vezes não acreditam. E aqui a gente já tem que fazer um parênteses, né? As pessoas já acham que os quadros de depressão, de ansiedade são frescura, é só uma questão da pessoa aprender a se controlar. Você imagina se a pessoa sofre de uma fobia que é uma fobia diferente, que não é tão comum, que não é tão ocasional assim. Ela ainda tende a sofrer mais ainda a pressão. E acaba que a pessoa vai ficar escondida, com vergonha de ter sentido isso, de sentir isso, de passar mal diante disso. E o que a gente faz se a gente tem uma fobia, por exemplo, de tomar banho? Dá para gente com uma fobia de tomar banho e visitar a casa de alguém, ou mesmo ir para um hotel e dividir um quarto com alguém, ou seja, acaba restringindo a pessoa, porque ela fica envergonhada de assumir isso, porque muitas vezes vai ser mal interpretada, como já pode ter sido antes, então ela começa a se isolar também, a evitar todas as situações que podem levar à exposição daquele objeto fóbico, certo? Então, a pessoa que tem fobia tende a se esconder.
Dentro dos transtornos ansiosos, né, de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade generalizada, de um transtorno do pânico, tem duas fobias, aliás, três fobias que a gente encontra com frequência, diferente dessas fobias que são mais inusitadas, tem algumas também que são mais comuns. Por exemplo, fobia em falar em público, fobia com lugares com muitas pessoas e fobia social, ou seja, situações sociais que deixam com um quadro que a gente chama de fóbia. Agora, você pode estar perguntando, né? Será que fobia é só medo? Né? A gente sabe que quem tem fobia tem medo, mas fobia é só medo? Não. A fobia é mais que o medo. Por quê? O medo é uma emoção normal, mas fobia já entra dentro de um transtorno ansioso. Ela já é realmente considerada uma doença. Por quê? Porque é um medo tão grande, um medo tão intenso, que ele já não é mais natural. Ele é considerado realmente algo que passa para ser patológico. Então, por exemplo, né? Vamos supor a diferença entre o que é um medo e o que é uma fobia. Vamos supor que te convidam, sei lá, né? Um convite também não tão comum, que é vamos lá pular de paraquedas. Eu gosto de pular de paraquedas, vamos pular de paraquedas. E aí você diz, não quero pular de paraquedas, tenho medo de pular de paraquedas. E você nega, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, não quero pular de paraquedas. Aí a gente pode pensar, bom, será que eu sou fóbica então, à altura, porque eu não quero pular de paraquedas? Não. Tem coisas que você tem medo porque você julga perigoso. Agora, quem tem fobia julga o perigo até de fato de coisas que são tidas como corriqueiras, naturais pelas pessoas. Por isso que a gente diz que fobia não é só medo, é um medo que a gente considera irracional, ou seja, aquilo não tem lógica para existir naquela intensidade e naquele tamanho. Então, é um medo realmente desproporcional do perigo que ele causa. Por exemplo, medo de formiga, um medo de elevador, um medo de avião. Quando a gente sabe das estatísticas, é muito mais perigoso andar de carro do que de avião, mas é comum muitas pessoas terem medo de avião. Então, a fobia, nesse caso, é algo que ultrapassa a nossa razão. No nosso julgamento, não tem por que aquilo de verdade ser tão ameaçador quanto a pessoa sente. Então, fobia, resumindo, é um medo de um tamanho gigantesco e numa intensidade máxima. E o que faz esse medo gigantesco e de intensidade máxima? Ele desencadeia uma crise de ansiedade. Imediatamente, quando a pessoa entra em contato com aquilo que ela tem fobia, ela já vai para uma crise de ansiedade, já vai para taquicardia, já vai para falta de ar, já vai para a sensação de que vai morrer, e ela precisa, é urgente, ela fugir dali, ela tem que sair dali. Custe o que custar, ela tem que sair daquela situação. Porque se ela não sair, na mente dela, o que ela pensa? Algo de muito ruim vai acontecer, que é morrer. Eu não vou dar conta. Isso é tão perigoso que eu preciso sair correndo. Por isso que fobia é uma coisa, às vezes, muito preocupante. Porque a pessoa, ela salta muros, ela sai correndo no meio da rua, ela tem atitudes que ela está completamente descompensada e coloca, daí sim que ela coloca em risco a própria vida, né? Agora, a gente também pode perguntar assim, a primeira pergunta que fizeram para nós é, a fobia tem cura? Então, a gente viu o que é uma fobia. Agora, a gente também tem que saber o quê? Para saber se tem cura, qual que foi a causa? Da onde que vem a fobia? Qual que é a causa da fobia? Normalmente, são traumas que desencadeiam o que a gente chama de um processo fóbico. Uma fobia, ela não se instala muitas vezes de um dia para o outro, a não ser que realmente seja um trauma muito grande. Eu atendi uma pessoa que teve um quadro de fobia desencadeado por um trauma de sequestro. Ela ficou com fobia a uma cor específica de carro e um tipo específico de carro. Ela não podia ver Gol branco na rua. Por quê? Porque quando ela foi abordada, ela estava andando de carro e ela foi abordada por um outro carro, e dentro desse carro saíram os bandidos que a sequestraram, era um Gol branco. Então, ela desencadeou, nesse momento, já foi aquela situação
suficientemente em termos de impacto emocional para ela já desenvolver a partir disso uma fobia. Mas normalmente não é isso que a gente encontra. A gente encontra traumas que vão se somando e que têm em comum aquele objeto, que vira o que a gente chama de objeto fóbico. Ou seja, esse medo exagerado, que é chamado de fobia, é como se fosse construído dentro da mente da gente. Então, uma pessoa que tem um trauma, ela tem, já dentro dessa situação, uma dica de que aquilo foi de alto impacto emocional, ou seja, eu não consegui dar conta emocionalmente daquilo. Tudo aquilo que é além daquilo que a gente pode dar conta, a mente entende como algo perigoso. E uma das funções prioritárias da nossa mente é nos proteger. Então, como que ela pode nos proteger, por exemplo, de um futuro sequestro? Ela pode nos proteger de um futuro sequestro marcando alguma coisa que significa que você corre perigo. No caso dessa pessoa que eu expliquei para vocês, era gol branco. Então, a mente registrou que toda vez que eu tiver um gol branco perto de mim, eu estou correndo um risco. Então, na cabeça dela, a frase que era a crença dela a partir desse trauma é: toda vez que eu encontrar um gol branco, foge. Foge porque você está correndo risco de vida. Você já passou por isso por uma vez, então a mente não quer novamente que você sofra realmente um perigo de vida. Então, é o que eu disse para vocês. Às vezes, passar por uma situação já é suficiente, outras não. Atendi uma outra pessoa que tinha uma fobia de sapo. A gente sabe que os animais, insetos, são também muito comuns. A gente vê fobias, cobra, aranha, barata, sapo. Tem alguns animais, aves, que são muito comuns a gente encontrar quadros fóbicos. No caso dela, era um quadro fóbico de sapo. O que aconteceu para isso desenvolver? Quais foram os traumas? No caso dela, tiveram 3 situações quando ela era pequena, que foram situações traumáticas. Então, é como se aquilo fosse, como se você pisasse num barro na primeira vez, né, no primeiro trauma, você pisa ali e fica uma marca. Aí você vem de novo, pisa novamente, ou seja, você afunda um pouco mais. Aí você vem de novo, que no caso dela foram 3, e pisa mais ainda uma vez, então você forma, realmente molda uma situação que é uma situação que ela fica como se fosse encapsulada energeticamente dentro da nossa mente. E aí, então, a mente toma a providência dela, que a mente foi feita para nos proteger. Então, a mente diz, olha, nunca mais você pode encontrar um sapo, porque sapo faz com que você corra risco de vida. Pronto, configurou uma situação que a gente chama uma situação fóbica. Então, toda vez que eu olhar para um sapo, que pode ser um sapo ao vivo, né? Isso seria uma fobia leve, pode ser até num filme que eu vejo um sapo, ou num desenho, ou numa revista que eu vejo um sapo e isso desencadeia a crise de ansiedade, a gente está falando daí de uma fobia moderada, ou pode ser só de falar em sapo, eu já entro numa crise de ansiedade, aí a gente já está num quadro grave de fobia. Então, a gente precisa entrar em contato com esse objeto fóbico. No caso dela, ela precisava entrar em contato com o sapo para desenvolver o quadro da ansiedade, da crise de ansiedade. Mas ela estava numa situação grave, que ela não podia nem falar de sapo, que ela já entrava num processo realmente de descompensação bem grande pelo objeto fóbico. E aí vocês podem me perguntar, tá? Você deu 2 exemplos, né, Sandra? Um da questão do gol branco e outra questão do sapo. E aí, tem cura isso? Tem como a pessoa realmente tratar uma fobia e se livrar de uma vez por todas? Sim, tem sim. Assim como eu disse para vocês no início que a fobia era um transtorno fóbico, todos os transtornos, um transtorno ansioso, desculpa, o transtorno se chama transtorno fóbico ansioso. Esse é o nome que a gente usa em termos de nomenclatura de transtorno, tá? É um transtorno fóbico ansioso. Ele está dentro de todos os transtornos ansiosos, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, e o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT. Todos eles significam que existe ansiedade em alto grau, um transtorno ansioso. Então, o que eu vou falar para a fobia,
que é isso? Fobia tem como tratar e tem como, de fato, ter cura? Sim, assim como um transtorno de ansiedade generalizada, assim como um transtorno do pânico, ou seja, todos esses transtornos que são considerados um guarda-chuva grande chamado de transtornos ansiosos, eles têm cura. Eu só vou fazer um parênteses aqui do que a gente está considerando como cura enquanto especialistas de tratamentos para ansiedade, tá bom? A gente não pode, enquanto da área de saúde, dizer que a pessoa se curou. Por quê? Porque a cura dentro do Brasil é considerada do curandeirismo, ou seja, um aspecto religioso. Então, a gente não pode dizer isso. O que a gente pode dizer? Remissão de sintomas, ou seja, todo sofrimento vai embora? Sim, vai embora. E aí a gente tem isso que nós popularmente chamamos que nós saramos. Nós saramos aquele problema, né? Que é nos curamos, tá bom? Então, todos os transtornos ansiosos, eles são passíveis de terem todos os seus sintomas remidos, ou seja, não existirem mais. E você sarar da sua ansiedade, sarar da sua fobia. Agora, o que a gente precisa para realmente fazer com uma pessoa que seja fóbica não ter mais fobia? A gente precisa trabalhar o trauma dela, precisa trabalhar essa ideia que a sua mente estabeleceu a partir do trauma, que aquilo é uma crença negativa e perigosa, portanto, você precisa fugir daquele objeto, custe o que custar. É isso que algumas técnicas específicas podem fazer com a nossa mente. A gente tem a capacidade, é como se fosse um celular que tem um aplicativo que não está funcionando. Às vezes, ele precisa de uma atualização. E a técnica psicológica que a gente usa, que é a ferramenta tanto do psicólogo como do terapeuta, é fazer um download nesse aplicativo para atualizar para uma versão. Porque pode ser que quando você era pequeno e realmente você teve um forte impacto emocional, por vários motivos que podem ser, aquilo significou perigo. Mas hoje, com a idade que você tem, dentro de tudo que você conhece, com os recursos que você tem, aquilo já não é mais perigoso. Então, não precisa desenvolver uma reação tão forte como uma reação de uma crise de ansiedade. Então, a gente faz uma programação nova para a sua mente. E existem ferramentas específicas, como eu dizia para vocês, que trabalham o trauma diretamente, e isso, por isso que nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, como tem uma outra linha que ela aborda o que a gente chama de ir se expondo aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, aquele objeto fóbico. E a gente, às vezes, em reportagens, vê isso, né? Vê as pessoas, por exemplo, que têm fobia a viajar de avião, fobia pelo avião, a ir lá no aeroporto, acompanhado dos terapeutas que estão trabalhando isso nela, né, esse quadro de fobia, depois ela se aproxima, depois ela faz uma simulação com o aplicativo. Então, tem dois tipos de trabalho que podem ser feitos no caso de fobia. Tanto um processo de dessensibilização, que é esse que eu estou falando para vocês, como um processo que é o que eu e a Inês trabalhamos, que é realmente você trabalhar diretamente na sua mente subconsciente, onde foi registrado tanto aquele padrão de crença, como aquele impacto emocional. A gente limpa aquilo, reprograma, e aí você fica livre, de uma vez por todas, do seu quadro de fobia. A gente sempre diz assim, não é porque, nesse caso, essa pessoa trabalhou a fobia que ela tinha do sapo, que ela vai gostar de sapo, que ela vai querer um sapo de estimação, que ela não vai se incomodar se tiver um sapo no pé dela. Não, não é porque você não é mais fóbico que você vai gostar daquilo. Eu não tenho fobia à altura, mas eu não gostaria de saltar de paraquedas, né? Eu também não tenho fobia barata, mas eu não gosto de ter uma barata no mesmo ambiente que eu tô, né? Então eu tendo a fazer o quê? Tomar alguma providência, matar, tomar um inseticida, acender a luz para ela sair, sei lá. Eu faço alguma coisa que seja um movimento, que é um movimento esperado por aquele estímulo. Então, uma coisa a gente tem que ter claro, porque muitas pessoas acham que a partir do momento que eu não tenho mais fobia, aquilo vai ficar absolutamente confortável para mim. Não, porque mesmo que você não tenha fobia, você pode ter um certo nível de medo, que é natural e esperado, ou você também pode não gostar de estar exposta àquilo, tá bom?
Agora, vocês também sabem, né? Porque a gente comenta sobre isso, enquanto especialistas em tratamento para ansiedade, nós temos um tratamento online, né? Que eu e a Inês desenvolvemos com tudo isso que a gente sabe, com todos esses conceitos que a gente vem dizendo para vocês, de que sim, a ansiedade tem uma causa, é uma causa que está lá na raiz, como se fosse numa árvore que a gente não vê, porque está na nossa mente subconsciente, e é possível sim, com muitas ferramentas, você acessar essa causa, mudar esse padrão de crença e a pessoa se ver livre de uma vez por todas, né, duradouramente, da ansiedade. Agora, esse tratamento que nós fizemos, que é o programa Chega de Ansiedade, ele não ajuda as pessoas que têm o que a gente chama de fobia específica, né? Que é isso, eu tenho crise quando eu sou exposta à barata, eu tenho crise quando eu vejo o gol branco. Nesse caso, o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, ele não é útil. Ele até ajuda a te dar uma série de recursos para você lidar com isso, mas ele não tem a especificidade de trabalhar esse trauma para você realmente se ver livre de uma vez por todas. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque você também pode saber que, de vez em quando, eu e Inês abrimos novas turmas para fazer parte desse tratamento online. E a gente vai abrir uma turma agora no dia 30, através de uma aula, uma live especial, e a gente vai aproveitar também e abrir o nosso programa Chega de Ansiedade para você que quer um tratamento online que se propõe realmente a acabar de vez com a sua ansiedade. Num tempo que a gente chama um tempo absolutamente recorde, que são 3 semanas, 21 dias. Agora, se você tem um transtorno de ansiedade generalizada, se você tem crises de ansiedade, crises de pânico, tem transtorno de pânico, sim, o nosso programa Chega de Ansiedade, esse tratamento online foi feito para você. Mas se você tem um quadro que é um transtorno fóbico ansioso, ou seja, tem uma fobia específica, o nosso tratamento online não foi feito para você. Por quê? Porque embora a grande filosofia do tratamento para todos os transtornos ansiosos seja a mesma, no caso de fobia, tem algumas coisas que são muito diferenciadas. Então, a gente não consegue trabalhar dessa maneira. É um outro tipo de trabalho que tem que ser realmente de um para um. Não dá para trabalhar de forma online, assim como se propõe o nosso tratamento, tá bom? Se você quiser mais informações, fique à vontade, deixe aí nos comentários, que a gente vai ter a satisfação em te responder, tá? Então, agora a gente vai, como é de praxe nosso, fazer um resumindo. Para você que está entrando agora na live, que está interessado no tema, que está nos assistindo ao vivo, vamos fazer um resumindo de tudo isso que eu venho falando desde as 17 horas e alguns minutinhos, tá? Então, qual é o nosso tema? Fobia tem cura? E a fobia faz parte de um dos nossos transtornos ansiosos. E como a gente diz, todos os transtornos ansiosos, você pode ter a remissão dos sintomas a partir do tratamento na causa, a partir do tratamento na raiz dos transtornos ansiosos. Então, como a fobia faz parte de um transtorno ansioso, ela também. A gente diz sim que na fobia você pode ter a completa remissão dos sintomas, ou se você prefere dizer assim, no linguajar popular, a cura. Ou também dizer que você sarou da sua fobia. Então, a gente consegue sim, né, com as ferramentas específicas para trabalhar situações, trabalhar as fobias. A fobia é considerado, então, um medo exagerado e absurdo, né, extremamente intenso, diante de alguma situação, diante de algum objeto, diante de algum personagem, diante de algo que, para a maioria das pessoas, é tomado como natural. Por isso que a gente considera a fobia como sendo um medo irracional. Na lógica, não tem por que você reagir daquela forma tão intensa para um estímulo tão pequeno. Então, é uma descompensação entre aquilo que está te estimulando a ter um medo exagerado e a sua reação, que é que tipo de reação? Reação de uma crise de ansiedade. A pessoa realmente, diante de um objeto fóbico, se descompensa completamente.
né? Mesmo que esteja alguém do lado dizendo para ela que, ó, não tem problema, eu tô aqui, não, tá tudo bem, a barata tá longe. Não, por quê? Porque você desenvolve um quadro fóbico e com a crise de ansiedade na sequência, quando você está em contato com aquele objeto fóbico. E você pode estar em contato ao vivo e a cores, e aquilo lá pode estar presente para você, como você pode ter contato através de um filme, através de um desenho, através de uma revista, que é um contato bem indireto, ou ainda você tem contato quando você está falando disso ou pensando nisso. Conforme é o desenvolvimento da crise de ansiedade, se é ao vivo, você tem uma fobia que a gente considera uma fobia leve. Se é já, você pode desenvolver a crise de ansiedade quando você entra em contato através de um filme, ou seja, está longe de você, a gente está falando de uma fobia de nível moderado. E quando a gente está falando de alguém que já entra em crise só de falar daquilo, a gente está falando realmente de uma fobia que é uma fobia grave. Todos os quadros de fobia, eles precisam realmente de tratamento. E o tratamento, ele se propõe, sim, à cura. Por que dá para tratar uma fobia e ter a remissão dos sintomas? Ou seja, a pessoa sarar daquilo. Porque ela tem uma causa. A causa da fobia, normalmente, são traumas. Pode ser uma sequência de traumas, como pode ser um trauma muito grande. Trauma é o quê? É algo que você experienciou, você mesma, ou algo que você viu alguém experienciando, e que tem um forte impacto emocional. O que a gente considera de forte impacto emocional é quando aquilo você não dá conta de emocionalmente sustentar dentro de você. Você realmente entra num descompensar. Aquilo é demais para você. E a partir disso, a mente da gente, que tem uma das funções principais, que é a função de nos proteger, ela registra aquilo. Ela capta daquilo que foi vivido alguma coisa que pode sinalizar perigo para ela. Então, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação. Ou seja, ela vai a mente pesquisar o que tem de forte ali, que ela pode retirar e dizer assim para você: olha, quando você entrar em contato com isso novamente, foge, porque isso é muito perigoso. Então, por exemplo, no caso de fobia de sapo, né? A mente pode pegar aquele sapo, que talvez seja a situação mais, ou seja, talvez seja o objeto mais importante, que se destaque naquilo ali e diga, olha, sapo é perigoso. Então, toda vez que surge um sapo, você tem que, evitar o máximo possível de entrar em contato, você tem que fugir. E é isso que acontece. Numa crise de ansiedade, que é um mecanismo de estresse natural do nosso corpo, a gente ou luta ou foge. No caso de fobia, a gente não luta, a gente realmente foge. E foge nas circunstâncias mais absurdas possíveis. Gente salta muros, gente atravessa pista, atravessa estrada, as coisas mais realmente perigosas. E aí a fobia, que é para nos proteger, a mente cria tudo aquilo lá para nos proteger, acaba, na verdade, nos colocando em risco. Por isso que a gente sempre diz, você tem uma fobia leve, moderada ou grave, trate. Porque se você se deparar com seu objeto fóbico, você não sabe qual vai ser a proporção da sua reação. Porque realmente você entra numa crise e quer fugir, evitar a qualquer custo entrar em contato com aquilo. Por quê? Porque a tua mente lê aquilo como algo que vai te colocar em risco de vida, tá? Então, como a gente sabe que a fobia tem uma causa, que tem todo um padrão aí mental, o que a gente precisa fazer? A gente precisa realmente fazer o processo inverso, que é destraumatizar, ou seja, a gente precisa trabalhar o campo emocional, o campo mental, e aí sim reprogramar essa mente para que ela tenha novos recursos e saiba que aquilo que foi vivido lá atrás realmente tinha uma série de situações e de motivos para ser de forte impacto emocional, mas que hoje ela está segura, está tudo bem. E a gente faz essa programação, esse destraumatizar e trabalhar tudo isso através de várias técnicas, tá? Então, a partir do uso dessas técnicas, você pode sim se livrar de uma vez por todas da sua fobia. E, dito isso, o que a gente pode dizer
É preciso, então, que você entenda que o tratamento de uma fobia é feito por profissionais que trabalham as cenas traumáticas, ou trabalham aquilo que a gente chama de dessensibilização dos objetos fóbicos, tá? Normalmente quem faz isso são os terapeutas e os psicólogos. Se você me perguntar, remédio ajuda para fobia? Ele não ajuda na fobia. Mesmo você tomando um antidepressivo, um ansiolítico, um fitoterápico, um homeopático, você não vai deixar de ver aquele objeto como aquele objeto sendo ameaçador, mas vai diminuir a sua resposta de ansiedade diante daquilo. Então, você não trata a causa, mas você trata a reação desproporcional que você tem a partir de encontrar aquele objeto que você tem medo exageradamente. Ok? Foca no que funciona. E a gente quer te convidar, então, para duas coisas. Semana que vem, todas as sextas-feiras tem Chega de Dúvidas, então semana que vem tem o nosso Chega de Dúvidas, que o tema é o que você não pode fazer numa crise de ansiedade, tá? E convidar você também para isso que eu falei rapidamente, que é a nossa live especial no dia 30, que se chama Como se livrar da ansiedade num tempo recorde. Lembrando que durante essa live, é uma live exclusiva para as pessoas que se inscrevem, e dentro dessa live a gente vai estar também te explicando como é que funciona o nosso programa Chega de Ansiedade, que é o nosso tratamento online, e nós vamos estar nesse dia também abrindo as inscrições para as próximas turmas, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários, não do Instagram, mas sim do Facebook, no nosso vídeo do YouTube, todos os nossos links, onde que a gente está nas nossas redes sociais, para você nos achar. A partir do momento que fecha essa live aqui ao vivo, ela fica carregada no nosso IGTV, que é do Instagram, fica nos vídeos do nosso Facebook, e a gente também sobe ela lá no nosso canal do YouTube. Então, você tem aí 3 mídias que você pode escolher se você quer assistir novamente essa live ou quer ver esse trechinho, que é o nosso resumido, tá bom? Então, vamos lá, estou colocando aqui no Facebook. Eu vi alguns comentários aqui das pessoas no Facebook, e, tá certo? Depois a gente responde, né? Porque eu, durante a live, não costumo ver os comentários, a Inês está me dando suporte aqui remoto. E agora eu também vou deixar aqui nos comentários o nosso convite para a nossa live, que vai ocorrer no dia 30 de janeiro, às 21 horas, é uma quinta-feira, né? E para você participar dessa live, é uma live totalmente gratuita, com vagas limitadas, para você poder participar, basta você se inscrever nesse link que eu estou colocando aqui nos comentários, tá? Acabei de incluir aí. Muito bem, gente. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, seja com relação à questão da fobia, seja com relação a outras coisas em aspectos da ansiedade, nós também temos uma live que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite e 8 minutos, que funciona só pelo Instagram, em que você pode tirar a sua dúvida e obter o nosso esclarecimento, a nossa dica, como se fosse uma consultoria ao vivo. Então, a gente, se você quiser, a gente, né, te convida para participar. A Jane, por exemplo, que é uma pessoa que está aqui no nosso Instagram, deve nos acompanhar nas lives de terça-feira, porque ela está pedindo uma solicitação, né? Então, de sexta-feira, a gente não abre essa possibilidade de estar conversando com você ao vivo. Mas às terças-feiras, às 8 e 8 da noite, a gente abre sim. Então, Jane, vai lá na terça-feira, na próxima terça-feira, que, se não me engano, é dia 22, né? Que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você ao vivo e poder te responder e te ajudar no seu processo de melhora da ansiedade, tá bom? Então, eu fico por aqui, desejando um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar. Você também que assistiu no gravado, deixa aí os seus comentários, suas dúvidas, e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live, quem sabe. Enquanto isso, a gente deixa você com o nosso lema: foca no que funciona. Obrigada, gente. Até mais.
Encerrando aqui no Instagram. E agora vamos encerrar aqui no nosso Facebook. Ótimo final de semana.